Tudo começa numa noite, quando Oliver, líder do grupo do herói, expulsa Orhun, chamando-o de fraco que só atrapalha. Orhun se sente traído, pois eram melhores amigos e fundaram o grupo juntos. Ele lembra que só venceram os andares mais mortais da masmorra porque ele criou magias originais para compensar sua falta de talento e suporte. Oliver diz que já acharam um substituto, e o choque atinge Orhun como uma lâmina. Enquanto os outros idiotas do grupo falam que não precisam mais dele, Orhun, sem ver saída, agradece por tudo e vai embora. Após o trauma, Orhun cria um estilo de luta que combina magia de suporte com esgrima, decidindo ser um aventureiro capaz de tudo. Dias depois, ele destrói ratos demoníacos numa masmorra e percebe que ainda tem jeito como espadachim. Porém, um grupo de aventureiros entra correndo, discutindo por terem abandonado um membro durante um ataque de monstros. Orhun não quer se envolver, mas conhece a dor de ser abandonado. Ele pergunta onde deixaram a garota. Enquanto isso, Sofia chora desesperada, protegendo-se de orcs horríveis com uma barreira, implorando por socorro. Os monstros rompem a barreira facilmente. Por sorte, Orhun bloqueia os orcs com uma técnica de ar, faz sua entrada triunfal e avança contra as feras. Usando magia para aumentar seus atributos físicos, ele aniquila um dos orcs, deixando Sofia atônita com sua força. Orhun tira Sofia da masmorra, mas ela o convence a jantar como recompensa. À noite, ele vê o brasão na capa dela e nota que é de uma das maiores guildas do reino. No bar, conhecem Selma, irmã de Sofia, que Orhun reconhece como líder de um dos grupos de elite e a maior especialista em aprimoramento do continente. Selma acusa Orhun de segundas intenções, mas Sofia diz que ele salvou sua vida. Selma explica que Orhun serviu com ela numa missão e o convoca para treinar recrutas do clã. Orhun recusa, pois não quer voltar a ser suporte. Mas quando Sofia diz que irá, ele muda de ideia e avisa que agora é espadachim. Na manhã seguinte, Orhun vai ao clã Coelhos de Prata, onde o líder, Vince, revela que já sabia da expulsão dele. Selma explica que atravessarão do andar 1 ao 51 da grande masmorra em 3 dias. Eles terminarão o primeiro dia no andar 21, o segundo no 36 e concluirão no terceiro. Quando Selma contou a Vince sobre a expulsão, ele disse que seria uma perda enorme, pois o grupo não seria tão forte sem ele. Selma concordou, notando que a velocidade de conjuração de Orhun é 4 vezes maior que a dela. Ela comentou que, embora a vejam como a mais forte, os verdadeiros gênios como Orhun não se destacam. Agora, eles informam que 10 grupos de novatos farão a expedição com 5 escoltas, incluindo eles. Os novatos rotacionam contra os monstros, e os escoltas intervêm se algo perigoso surgir. Orhun questiona, por que não enviaram grupos de elite para proteger os novatos? Selma diz que querem que os novatos cresçam sob pressão. Orhun sabe que é mentira, pois a missão é vital para os Coelhos de Prata, mas eles não dirão o motivo real a um estranho. Ele aceita ajudar, Vince agradece e oferece 2 moedas de ouro adiantadas, prometendo 10 se tiverem sucesso. Orhun pergunta se tem certeza, pois o valor equivale a uma fortuna. Selma explica que o valor reflete o valor dele, então ele cora e promete dar o melhor. No dia seguinte, Orhun encontra os novatos e as irmãs ruivas o cumprimentam. Após flertarem, conhecem os outros escoltas, os defensores Anthem e Bernard e a curandeira Kefi. Selma duvida se ele pode atacar como espadachim, mas pede que ele ajude a receber os novatos. Soma apresenta Orhun como ex-membro do grupo do herói que chegou ao andar 94, empolgando a todos. Soma o designa para escoltar o grupo 10, formado pelos novatos mais promissores. Ao conhecê-los, vê que são apenas 3, o que o preocupa. Logan, o líder arrogante, diz ser um encantador que superará Selma. Caroline, uma defensora que não usa armadura por preferir esquivar, e Sofia, a conjuradora, completam o grupo. No calabouço, Caroline pergunta por que um membro do grupo do herói os escolta. Ele diz que saiu do grupo. 2 lobos atacam, mas ele os destrói com magia de terra. No 2000º andar, Orhun nota que os novatos são fortes, mas tem problemas que limitam o grupo. Após o treino, ele diz a Selma que eles não cooperam. Ele descobre que sua expulsão do grupo do herói se tornou pública, e isso o fere profundamente. Na cidade, Luna, a única que o tratava bem, pede que ele volte ao grupo do herói. Ele recusa, mas ela lembra da promessa de conquistarem o calabouço. Ele diz que não é mais possível, pois Oliver o expulsou, e vai embora. No dia seguinte, Orhun volta ao calabouço, lembrando da notícia de que foi expulso por ser uma versão masculina de Sakura. Ele sente que isso aconteceu na pior hora. Ao ver os novatos, ele se pergunta se ainda confiam nele. Os alunos fofocam sobre a notícia e a mentira de que ele saiu por conta própria. Orhun nota a energia diferente dos novatos, mas acha normal. Selma pede desculpas, mas ele diz que não precisa, e pede que ela mantenha o controle da expedição. Ela diz que deveria ter sido cuidadosa, mas ele assume a culpa por não ser claro.
ele promete protegê-los e pede que sigam em frente. Anthem menciona que Orhun chegou ao 94º andar, e os outros escoltas dizem que não estão mais preocupados. Orhun pergunta se o trio viu a notícia. As garotas negam, mas Logan questiona se é verdade. Ele confirma e diz que é fraco, mas Sophia argumenta que ele é forte, pois derrotou uma dúzia de orcs num instante. Ele agradece e garante que os levará ao 51º andar. Como um explorador comum, ele jura protegê-los e pede que deem o melhor. As garotas se animam, mas Logan ainda se sente um idiota por estar empolgado com Orhun. Eles caminham e Orhun lembra que não pode dar instruções até o 31º andar. No 21º, Caroline derrota um Goblin, e no 29º, Sophia incendeia um monstro. Após carregarem o time, as garotas estão exaustas, e Orhun as elogia. Orhun fica feliz pela confiança, mas Logan ainda desconfia. No 31º andar, ele retoma o comando e sente monstros. Uma horda de goblins aparece e Orhun ordena que Caroline chame a atenção deles. Ela avança e luta. Ele instrui Sophia a lidar com os orcs e Logan a dar suporte. Logan ativa seus feitiços e conclui que Orhun não é nada especial, pois dá comandos básicos que qualquer um daria. Com os atributos aumentados, Caroline fatia os goblins, mas Logan nota que Sophia está paralisada diante de um orc. Ele percebe que ela está traumatizada e se pergunta se Orhun vai ajudá-la. O orc se aproxima e Logan tenta salvá-la, mas Orhun usa magia para reduzir a agilidade do monstro. Enquanto o orc se move em câmera lenta, Orhun conforta Sophia, lembrando que ela tem seus companheiros e a ele. Ele pede que ela se acalme. Ela usa um feitiço de fogo poderoso e destrói o orc. Orhun se surpreende com o nível da magia dela e Caroline a enche de elogios. Logan se surpreende com a magia de Orhun e Sophia, questionando a expulsão dele. No 35º andar, uma tarântula da morte aparece, e Logan entra em pânico. Orhun ordena que ele reforce Caroline e Sophia, e ele se espanta com a precisão do comando. Caroline parte para cima do monstro e Logan tenta impedi-la, dizendo que é arriscado. Orhun o detém, dizendo que ele ficará em desvantagem se avançar. Ele manda Caroline saltar sobre o monstro e cortar suas costas. Depois disso, ele diz para ela manter a atenção nele e desviar dos ataques. Enquanto Logan aumenta seus atributos, a Kratos desvia de tudo, rebate as garras e provoca o monstro. Orhun explica a Logan que a mobilidade dela depende dele e ordena que Sophia o imobilize. Ela dispara cortes de vento que decepam as pernas da aranha, derrubando-a. Caroline comemora, mas Orhun manda Logan reforçar os atributos dela de novo. Ele fica confuso, mas obedece. De repente, a aranha prende Caroline na teia e a puxa para sua boca. Orhun diz que ela é forte o bastante para cortar a teia, então ela tenta. Enquanto ela luta para se soltar, Orhun manda Sophia preparar uma flecha de rocha e pede que Logan reforce a magia dela, pois o efeito anterior está acabando. Caroline pede ajuda, e Orhun nota que Logan só sustenta 3 magias. Ele aumenta magicamente o corte das lâminas dela, permitindo que ela rompa a teia. Ao sinal de Orhun, Sophia dispara uma flecha de rocha que destrói o monstro. As garotas comemoram e Orhun elogia o suporte de Logan antes de sair. À noite, Logan pergunta sobre Orhun e Sophia diz que ele é um encantador que virou espadachim. Logan se choca, pois viu Orhun usar magias poderosas facilmente. Orhun janta com Anthem e Bernard, que perguntam se ele é atacante ou encantador. Ele explica que mudou de classe após sair do grupo do herói para seguir o sonho do avô. Enquanto tomam banho, Sophia teme não ver Orhun após o fim da expedição. Caroline sugere que ela o convide para os Coelhos de Prata. Na manhã seguinte, todos se reúnem na entrada da masmorra e Orhun encontra seus 3 mosqueteiros. Ele pede atenção para que todos passem e voltem vivos. Caroline pede uma recompensa se passarem e tenta ajudar Sophia, dizendo que ela quer algo. Antes que Sophia consiga falar, Selma chama Orhun para conversar. Orhun ouve novatos falando que o grupo do herói vai ao nível mais profundo hoje, começando pelo 92. Orhun se surpreende, pois seria melhor começar por níveis baixos para entrosar a equipe, mas ele lembra que não é problema dele e vai embora. No nível 92, Oliver anuncia a primeira aventura do grupo do herói aprimorado, visando limpar a grande masmorra do sul, já que o fracassado não os atrasa mais, e eles têm uma nova integrante. Todos falam mal de Orhun, Luna olha com raiva, mas Oliver acha que ela entenderá que estavam certos. 2 dias atrás, a novata Phyllis se apresentou e Oliver disse que ela seria a primeira encantadora real por ter chegado ao mero andar da outra masmorra. Derek e Annie dizem que nunca precisaram de Orhun, chamando-o de pão duro por querer gerenciar o dinheiro deles. Enquanto bebiam, Luna chega e se surpreende com a novata. Ela pergunta por que Orhun está na masmorra com os Coelhos de Prata, e todos ficam chocados ao saber que o lixo está com seus rivais. As reações confundem Luna, que pergunta o que houve. Annie mente que Orhun saiu do grupo há 3 dias.
Luna fica arrasada achando que ele os abandonou, mas Derek diz que foi o contrário, pois eles o expulsaram por ser fraco. Luna diz que Orhun era o pilar do grupo e que não conseguirão avançar sem ele. Annie diz que é tarde demais. Oliver anuncia que irão ao nível 92 em 2 dias para testar o entrosamento. Luna se opõe, dizendo que não quer morrer, mas os outros não entendem. Ela explica que seria melhor treinar em um nível mais baixo. Derek e Annie dizem que não precisam, pois já conquistaram o 93. Ela lembra do dragão negro que mal derrotaram, mas eles dizem que será fácil sem o Faz-Tudo os atrapalhando. Ela diz que o dragão é mais forte que eles, mas Oliver diz que não lutarão contra ele. No presente, um monstro elefante ataca o grupo, mas Oliver bloqueia e tenta atacar, sem causar dano. Ao se esconder, seu bônus acaba e ele sente o corpo pesado. Ele pergunta a Philly por que os buffs dela acabam. Ela pede desculpas e diz que ainda não entendeu o estilo de luta deles. Ele estranha, pois Orhun entendia tudo em 1 hora. De repente, o mamute dispara um raio, Derek bloqueia com o escudo e quase atinge Annie. Ela grita com Derek, perguntando o que ele faz. Ele diz que escorregou, mas está confuso, pois bloqueava ataques assim facilmente. Ele lança chamas no monstro, mas ela fica chocada ao ver que seus golpes agora são como chamas de vela. Oliver ordena que Philly use buffs. Annie lança mais chamas, mas a fera aguenta e dispara um raio que ela mal consegue bloquear. Oliver se pergunta o que acontece, pois achava que Philly seria muito mais poderosa que Orhun. Seus pensamentos são interrompidos por Derek, sendo atingido por lasers, pedindo ordens. Ele manda Annie ir para o lado do monstro, mas o mamute a avista e dispara, afugentando-a. Oliver manda Philly observar o próximo ataque e avisá-los. Philly diz que é impossível. Oliver argumenta que é dever do encantador observar o fluxo da batalha. Ela explica que só pode dar suporte. Annie conclui que ela é inútil, e Oliver pergunta por que estão tão mais fracos do que antes. Luna tenta explicar, mas o dragão negro aparece. Oliver fica chocado, pois ele não deveria sair da área do chefe. O dragão destrói o mamute ao pousar. Luna sugere fugir, mas os teimosos Annie e Derek querem lutar. Ela tenta convencê-los, mas Oliver ordena o ataque. O dragão atinge Derek com chamas. Annie tenta atacá-lo, mas ele bloqueia e a joga no chão. Enquanto o dragão prepara seu sopro, Philly bufa Oliver, que libera seu poder, mas o dragão destrói tudo e o lança longe. Sem escolha, tentam usar o portal, mas o dragão bloqueia o caminho. Como o dragão ameaça outros, Luna sugere avisar a guilda para teletransportar todos e pedir ajuda a Orhun. Enquanto cura o grupo, Luna explica que eles estão mais fracos, porque Orhun usava feitiços que aumentavam o ataque e a defesa em 50 vezes. Ele também potencializava armas e magias para que não se sentissem fracos sem os buffs. Ao saírem da masmorra, todos aclamam o grupo do herói, achando que venceram. Oliver se sente uma fraude, sabendo que colocou todos em perigo. Horas depois, os novatos se reúnem e Orhun lembra que o objetivo do dia é limpar do andar 36 ao 50. Ao chegarem ao 51, usarão cristais de teletransporte. Ele sabe que enfrentarão monstros que os novatos não aguentam e que ele e os outros monitores poderiam lidar facilmente. Mas, por algum motivo, ele sente algo terrível na masmorra. Caroline interrompe, dizendo que quer fatiar os monstros. Orhun lembra que ela é uma defensora e não deve se apressar. A viciada em batalha argumenta que quer lutar na linha de frente e pede conselhos sobre como lutar melhor. Orhun a aconselha a pensar como parte de um time, pois há um limite para o indivíduo. Ela reclama que ele é chato. Logan apoia Orhun, citando o famoso Albert, que dizia que o trabalho em equipe é essencial. Orhun lembra que todos conhecem Albert, o as dos coelhos de prata, que morreu lutando contra o dragão negro no andar 92. Logan diz que ele ainda é um herói. Triste, Caroline aponta que ele morreu protegendo o defensor do grupo, que deveria protegê-lo. Ela diz que luta sozinha para que seus camaradas não corram perigo. No andar 36, Selma encontra Orhun e nota que os novatos o adoram. Ele admite que está aliviado por aceitarem-no, apesar do drama nos jornais. Ela admite que Logan e Caroline dão trabalho, mas pede que ele cuide deles para que fiquem fortes e não virem como Megumi. Após ele concordar, ela menciona Albert e revela que a perda dele permitiu que o grupo do herói superasse os coelhos de prata. Ele admite que o dragão negro foi difícil e que não podiam perder alguém como Albert. Ela diz que ainda tentam preencher o vazio deixado por Albert, um cara confiável. Orhun se faz de bobo e diz que espera que achem alguém bom. Ela pede claramente que ele entre para o grupo, mas ele diz que um grupo não precisa de encantadores, especialmente se um deles for o melhor do continente. Ela concorda, pois Vince disse o mesmo, mas lembra que ele entrou na missão como espadachim, o que a deixa ansiosa para ver do que ele é capaz no andar do chefe. Minutos depois, todos se reúnem no 40º andar e Selma anuncia que se dividirão em grupos e se encontrarão antes do chefe.
Enquanto o grupo de Orhun caminha, Sofia admite que está nervosa por estarem separados. Orhun explica que eles treinam para conseguir se separar e encontrar o chefe do andar. Caroline reclama, dizendo que não gosta da ideia de se perder lá. Orhun responde que é importante coletar informações com antecedência. Aventureiros fazem várias expedições para mapear o andar, achar o caminho certo e compartilhar os dados. É por isso que clãs maiores levam vantagem. Caroline fica feliz por terem uma enciclopédia ambulante na equipe, já que Orhun conhece os andares mais profundos que ninguém, e Logan pede que ele descreva como são os níveis inferiores. Ele explica que a partir do 76º andar parece uma montanha nevada. Conforme descem, uma nevasca começa, mas eles o interrompem com mais perguntas. Enquanto isso, o grupo do herói chega à guilda, onde Luna pede que a atendente, Eleonora, chame o mestre da guilda, pois precisam teletransportar todos para fora da masmorra. Enquanto o grupo de Orhun avança, os novatos estranham a falta de monstros, e Orhun percebe que eles estão escondidos por medo de algo. De repente, um monstro aparece, animando Caroline. Orhun reduz a agilidade da criatura, permitindo que ela a destrua. Ao comemorar, avisam que ela não deveria ter se precipitado, pois goblins azuis são fortes, e Orhun a lembra que ela coloca os colegas em perigo, então ela pede desculpas. Orhun explica que ela pode impedir um ataque lendo os movimentos do inimigo e atingindo seu ponto vital, e Logan implora para aprender algo também. Na guilda, Luna pede um teletransporte florestal, chocando o mestre, pois consome muita mana. Ela avisa que o dragão negro está solto na masmorra e pode atacar qualquer um. De volta à masmorra, Logan pede dicas sobre debuffs. Orhun explica que é difícil, pois ele precisaria entender a resistência mágica do alvo antes de ajustar o feitiço, e monstros poderosos não são muito afetados. Ele diz que Logan precisa aprender a resistência mágica de cada monstro dos andares mais profundos antes de tentar. Ele decide ensinar magia de armadilha e explica como funciona. Ao mesmo tempo, o mestre da guilda e os nobres iniciam o feitiço de teletransporte e avisam a Oliver que ele assumirá a responsabilidade. Enquanto isso, Orhun explica o conceito de construção paralela para Sofia, que permitirá conjurar 2 feitiços ao mesmo tempo, e ela pede que ele seja seu professor, deixando-o corado. Após os nobres reunirem mana suficiente, o mestre da guilda pede que o grupo do herói derrote o dragão negro, e Luna concorda, mas faz um pedido especial. Na masmorra, todos chegam à sala do chefe, e Selma manda os novatos ficarem na zona segura. Quando o monstro ataca, Orhun o detém com um golpe de espada e uma armadilha, permitindo que os outros o destruam. Enquanto isso, o grupo do herói corre para a masmorra, e Luna diz que precisam de Orhun para derrotar o dragão, já que são o grupo mais fraco. No 50º andar, um titã surge, então Orhun corta suas garras com Getsuga Tensho, permitindo que os outros o derrotem. Quando todos se preparam para sair, o espaço se abre e o dragão negro aparece, causando pânico geral. Quando o dragão pousa, Orhun manda todos fugirem, e Selma congela, sem acreditar que está diante do verdadeiro dragão negro. Os outros escoltas também entram em choque, pois sabem que esse devorador de homens não deveria estar em um andar tão baixo. Orhun busca uma saída para essa situação desastrosa, e lembra que, como derrotaram o chefe, poderiam escapar se passassem pelo dragão até o cristal de teletransporte. Porém, ao olhar para trás, percebe que é o único que consegue se mover, enquanto os outros estão paralisados como bonecos, morrendo de medo. Ele sabe que monstros costumam atacar grupos, e o dragão negro não é diferente. Então, ele se concentra e decide lutar contra o dragão para garantir que todos os novos aventureiros saiam vivos. Ao sacar sua espada, ele resolve protegê-los a qualquer custo e desiste de ganhar tempo para a fuga, pois a única forma de sobreviver é matando o dragão. Enquanto avança, ele instrui os outros tutores a fazerem o que for preciso para manter os novatos seguros. Selma ordena que os outros assumam a formação defensiva. Após ativarem uma barreira, o dragão dispara uma rajada de fogo, e todos acham que estão perdidos, pois o ataque é claramente mais forte que o escudo. Mas Orhun usa um feitiço para reforçar a barreira. Quando a fumaça baixa, todos ficam chocados por não terem sido incinerados, e Sammo percebe que foi Orhun quem o salvou. Enquanto observam, Orhun lança uma adaga no olho do dragão, mas ele bloqueia com a pálpebra, criando uma chance para Orhun desferir um corte explosivo no pescoço da fera. O lagarto gigante sobrevive, então ele pede que Selma continue protegendo os outros e garante que tem um plano. Selma ainda se preocupa, mas ele assegura que os protegerá e coloca um colar especial antes de avançar novamente. O dragão dispara chamas, mas ele desvia e provoca a fera para atraí-la para longe dos outros. Quando o dragão ataca de novo, Orhun usa uma parede reflexiva para devolver a bola de fogo. Todos ficam chocados, pois nunca viram um feitiço assim.
Orhun sabe que a parede reflexiva é um feitiço original que devolve qualquer ataque. De alguma forma, o dragão sai ileso. Orhun decide arriscar e lança 6 feitiços de suporte em si mesmo para aumentar todos os seus atributos de uma vez. Selma fica impressionada, mas preocupada, pois a magia de Orhun só dobra os atributos. Ela pensa em ajudar, mas ele lança outro feitiço poderoso para dobrar tudo novamente. Ela fica chocada, mas ele ainda não terminou. Ele triplica, quadruplica e quintuplica seus atributos, fazendo sua aura brilhar como um Super Saiyajin. Selma não acredita, pois achava que o mesmo bônus não acumulava. Normalmente, reaplicar um bônus apenas reinicia o tempo. O dragão tenta atingi-lo com a cauda, mas Orhun desvia e se pendura num penhasco. Summer treme ao ver o arsenal de Orhun. Ele pousa sangrando pelo nariz, percebendo que não aguentará muito, pois manter 30 feitiços é um fardo imenso. Ele avança para encerrar a luta, mas o dragão tenta acertá-lo com a cauda. Ele salta e desvia, criando uma estrutura mágica no ar. Todos se perguntam se é magia, mas alguns sabem que é uma habilidade especial. Raramente, humanos possuem habilidades especiais, diferentes da magia comum. A de Algum é a convergência mágica, que concentra e materializa a magia. Ele também usa isso para se impulsionar no ar, sendo muito útil. Oliver tem a mesma habilidade, mas só a usa para atacar. Orhun voa até o monstro, aumenta a lâmina e desfere um golpe chamado Impacto, que derruba a fera, levando todos à euforia. Orhun cambaleia, e Selma percebe que o esforço de tantos feitiços é demais, mesmo para ele. Enquanto a batalha continua, Summer sente algo estranho e se pergunta se está preocupada com Orhun, mas foca nos recrutas. O dragão dispara rajadas roxas, e todos temem por ele. Orhun lembra de sua vila destruída e jura ser forte para proteger a todos. Ele sai do transe e foca em destruir o dragão. Ele percebe que o dragão tem uma habilidade similar à sua convergência, usando a magia ao redor para atacar. Ele nota que o dragão nem está levando a sério, o que o irrita. O dragão dispara rajadas, mas Orhun desvia. Quando o dragão lança um ataque rápido, ele usa a parede reflexiva. Sem brechas, ele lembra do grupo do herói, mas decide vencer sozinho. Ele usa um feitiço original de bolas de fogo, e ao ver o contra-ataque, lança um corte sombrio reforçado pelo impacto, atravessando a chama e atingindo o dragão. O dragão sobrevive sacrificando a cauda. Orhun avança, mas seus bônus acabam. Selma tenta reforçá-lo, mas não funciona. Ele ordena que ela foque em proteger os outros. Ele libera um ataque de raio que derruba o dragão. A fera resiste e sua espada quebra, então ele cria uma lâmina de mana e desfere um golpe final, destruindo o monstro. Enquanto o grupo do herói corre, Luna vê uma luz de teletransporte e vários aventureiros saindo. Ela vai ver o que houve e fica boquiaberta ao ver o dragão morto. Os inúteis do grupo do herói tentam entender a situação. Luna vê Orhun exausto da batalha. Ele se aproxima, ela tenta curá-lo, mas ele recusa e pede que ela cuide da limpeza. Vendo que só ele está ferido, ela percebe que ele lutou sozinho. Derek o questiona agressivamente, mas Luna o interrompe e pede que aceite sua própria fraqueza. Isso irrita tanto o idiota que ele tenta atacar Luna, mas ela ordena que seu espírito, Pixie, o contenha. O espírito paralisa o corpo dele enquanto Luna declara que a luta acabou. Oliver manda os dois pararem, e ela desfaz o feitiço. Mas Oliver ainda está furioso por seu antigo melhor amigo ter se tornado um mestre absoluto. Naquela noite, Sofia decide que seu relatório da expedição será todo sobre Orhun, já que ele a ensinou a ter coragem, a conjurar sua primeira magia avançada, sobre construção paralela, e derrotou o dragão sozinho. Com o rosto brilhando de vergonha, ela relembra como seu rei glorioso sempre tem uma expressão gentil ao fazer coisas incríveis. De repente, Selma chega parecendo um zumbi e se joga na cama, mas Sofia insiste que ela tome um banho antes de dormir. Ela diz que tomará depois, mas quando Sofia oferece ir junto, ela cede na hora e entra na banheira. Na água, Selma expressa alívio por Sofia estar bem, mas Sofia diz que tudo graças à exibição de mestre do grande Orhun. Selma pergunta como foi a batalha entre Orhun e o dragão, e Sofia responde exaltando a força dele. Selma reclama que Orhun é tão poderoso que ela nem consegue entendê-lo. Porém, Sofia diz que o entende, e Selma pula nela, insistindo para que explique até que Sofia pede para ela se acalmar. Sofia afirma que os movimentos e a magia de Orhun foram incríveis, mas o resto foi básico, pois ele lutou exatamente como ensinou a equipe sobre atacantes e defensores. Ela aprendeu muito, mas ainda se espanta por ele ter feito tudo sozinho. Selma se surpreende que a irmã entendeu uma batalha que deixou seus neurônios em pane. Selma diz que Sofia é incrível, mas Sofia a abraça, dizendo que ela é mais, e que a respeita por sempre seguir seu próprio caminho. Ela diz que quer ser alguém em quem as pessoas possam confiar, como Selma, mas a aconselha a não se esforçar demais.
No dia seguinte, Orhun acorda com uma dor intensa no braço, usa um feitiço de alívio e agradece aos céus por não haver efeitos colaterais após tanta magia. Ao olhar pela janela, ele vê Selma se aproximando da estalagem e desce para encontrá-la. No bar, ela pergunta como ele está, e ele garante que está bem, agradecendo por ela ter vindo vê-lo. Ela se curva agradecendo por ele ter ajudado a completar a expedição sem baixas, e ele pede que ela pare, já que ela é da realeza. Mas ela diz que o cargo não importa, pois não pode agradecer o suficiente por ele ter salvado a ela e aos recrutas. Ela pede que ele vá ao clã, pois o líder quer conhecê-lo, e ele aceita, já que planejava descansar. Ao chegarem na sede do Coelho de Prata, Vince convida Orhun para ser um atacante da linha de frente da primeira unidade, a equipe mais forte deles. Ele também pretende recomendá-lo como tenente do clã. Orhun diz que é muito jovem, mas Vince afirma que não tem problema, pois ele tem mais experiência que qualquer um, além de ser um trabalhador sério e educado. Ao perguntar a opinião de Selma, ela concorda com tudo e diz a Orhun que adoraria trabalhar com ele. Orhun sabe que qualquer um aceitaria, mas pede um tempo para pensar e Vince concorda. Ao sair, Vince avisa que a Guilda dos Aventureiros quer vê-lo, então ele decide ir imediatamente. Pouco depois, ele chega à loja de seu velho amigo mercador e conta sobre a oferta e o medo de ser usado e descartado novamente. O velho homem o aconselha a pensar com calma. Depois, Orhun se encontra com a elite da guilda e o grupo do herói, confirmando que foi ele quem derrotou o dragão sozinho. Os dois idiotas arrogantes começam a falar besteira, dizendo que enfraqueceram o bicho para ele, mas Orhun manda que calem a boca. Orhun repreende Oliver por começar em um andar perigoso como 92, com um encantador novato, mas o tolo diz que encantador só precisa ficar sentado em segurança e lançar buffs. Ouvindo isso, Orhun dá uma lição em Oliver sobre as dificuldades de um encantador, que precisa monitorar os limites de tempo dos buffs de todos enquanto dá ordens no calor da batalha. Enquanto isso, Selma pensa em como Orhun está muito acima dela, mas o trio da equipe 10 se aproxima e diz que quer que ele se junte a eles para ensiná-los a crescer. Quando Orhun sai da guilda, o trio o aborda, mas ele foge usando sua convergência para pular em um telhado. À noite, Sofia encontra Orhun em uma colina e admiram as estrelas enquanto ela explica que os coelhos de prata visam guiar os aventureiros. Ela aproveita e o convida para o clã. Orhun pergunta sobre o grupo, e ela explica que é um lugar acolhedor que trata todos como família. Na manhã seguinte, Orhun diz a Vince que decidiu entrar para o clã, veste seu novo uniforme e encontra seus 3 alunos. Anos atrás, Orhun e Oliver treinavam juntos, e Oliver acabou vencendo. Os olheiros decidiram escolhê-lo por ser um prodígio jovem que poderia proteger o herói. No chão, Orhun admitiu que perdeu e não conseguiu vencer Oliver, mas Oliver disse para ele parar de mentir, pois sabia que ele era muito mais forte do que fingia ser. Porém, Orhun disse que ele estava superestimando-o, pois deu tudo de si no duelo e explicou que costumava ser mais forte, mas Oliver o superou. Oliver não acreditou, mas Orhun disse que não venceria um gênio como ele. Oliver prometeu que um dia faria Orhun levá-lo a sério. Ao sair, Orhun disse que não pode treinar com ele para não destruí-lo. De repente, uma garota chamada Sion elogiou seu desempenho. Ele pediu desculpas por parecer fraco, mas ela discordou, dizendo que ele parecia incrível e que conhecia sua força real. Orhun explicou que seu coração era fraco demais para suportar sua força e o olhar dos adultos. Ele sentia que a culpa de Oliver carregar aquele fardo era dele, então decidiu ajudá-lo. Ouvindo isso, Sion, com lágrimas nos olhos, decidiu que não o deixaria sozinho. Ela prometeu ser forte para ficar ao lado de Orhun e alcançarem seus objetivos juntos. Ela prometeu estar sempre com ele, e se ele fosse para longe, ela o alcançaria para que ele não carregasse o fardo sozinho. Ao se afastar, prometeu alcançá-lo para caminharem juntos, pedindo que ele fosse seu guia. No presente, o mestre da guilda encontra o grão-mestre e informa que um aventureiro sob sua jurisdição derrotou o dragão negro sozinho. O grão-mestre fica satisfeito e acha que a conquista da Masmorra do Sul deve continuar, mas diz que o Gigachad deve ter desejo de morte por desafiar o dragão sozinho. O mestre da guilda explica que foi uma emergência. Quando perguntado se foi Oliver, ele diz que não. O grão-mestre supõe que seja Orhun. O mestre da guilda, Peter, se surpreende, mas o grão-mestre Luke confunde-se, pois Orhun não escolheria enfrentar um chefe de andar se tivesse esse poder. Luke pergunta se ele agiu estranho, mas Peter diz que está normal. Luke supõe que ele voltou ao estado original e ganhou poder para vencer o dragão de outra forma. Ele pede que Peter o informe imediatamente se algo mais acontecer com Orhun. Peter concorda e sai. Na floresta, um grupo de aventureiros acabou de destruir vários outros. Agnes, uma morena de armadura, se surpreende que 5 grupos de elite trabalharam juntos contra eles. O Brutamontes, Gibea, diz que não fez diferença.
pois foram derrotados em segundos. O cavaleiro, Zuriel, fica feliz que ninguém se feriu e pergunta à líder, Sion, o que fazer? Como não haverá aventureiros fortes na masmorra do leste, Sion sugere partirem e pede que quem está escondido apareça. Um mensageiro com um cosplay de baixa qualidade aparece e informa que alguém poderoso o suficiente para derrotar o dragão negro sozinho surgiu na masmorra do sul, e ela foi enviada pela sede para matá-lo se for um inimigo. Sion se surpreende, mas o mensageiro diz que ele provavelmente já se aliou à igreja. Ela conclui que não é Oliver e Agnes quer trazê-lo para o lado deles. Dibea lembra que terão que destruí-lo se ele estiver com a igreja. Após o mensageiro sair, Sion anuncia que irão para a masmorra do sul o quanto antes. Mas Uriel diz que devem ter cuidado, pois o sul é território da igreja. Enquanto avançam, Sion percebe que o matador de dragões pode ser igual a ela. Mesmo não querendo se envolver, sabe que é a única que pode lidar com isso. Sabendo que o sul cairá como o oeste se alguém tiver esse poder, ela decide parar isso a qualquer custo e levar adiante a vontade do homem que mais amou, Orhun, que ela acredita estar morto. Ela decide destruir todos os velhos da igreja que levaram Orhun à morte, e se o matador de dragões trabalhar com eles, o destruirá também. Enquanto isso, a elite dos Coelhos de Prata se reúne, e Vince explica que Orhun arriscou a vida para proteger os companheiros, e possui um conhecimento que falta ao clã, o que permitiu que ele gerenciasse tudo enquanto estava no grupo do herói. Ele propõe torná-lo tenente e pede uma votação, mas um dos membros da elite o interrompe e pergunta se Orhun está pronto para a responsabilidade de um cargo tão importante. Orhun lembra do voto que fez e diz que não está disposto a dar a vida pelo clã, o que faz todos duvidarem. Porém, ao perguntarem suas intenções, ele jura que fará o possível para proteger quem ama, mesmo que custe sua vida. Eles finalmente o elegem como um novo tenente. Após a reunião, Selma apresenta Orhun a uma garota chamada Stella, da divisão de gestão, que pede ajuda para gerenciar um novo grupo. Depois, encontram a Unidade 1, e a maga da equipe se apresenta como Rain. A curandeira loira se apresenta como Lucia, o defensor como Wilkes e Selma como a líder da equipe. Quando Wilkes pergunta como ele derrotou o dragão negro, ele explica que foi graças a 2 feitiços originais que criou. O primeiro é Impacto, que aumenta os efeitos de magia ou equipamentos em até 100 vezes. O segundo é um feitiço que pode ser lançado várias vezes para aumentar a magia de suporte, que ele usou 32 vezes em si mesmo. Após explicar, ele diz que precisa de uma arma nova, já que sua espada foi destruída. Eles o levam até Aran, o artesão dos coelhos prateados, e Orhun entrega materiais de masmorra, incluindo uma escama do dragão negro, para que ele forje sua espada. Dias depois, a Unidade 1 se reúne. Orhun está feliz por voltar a explorar masmorras com amigos e decide dar o seu melhor para não decepcionar ninguém. Alguém anuncia que a divisão de gestão pediu que coletem peles de ovelhas nocivas no 86º andar para treinar o trabalho em equipe. Orhun decide garantir que cheguem ao 94º andar para igualar o nível do grupo do herói. Logo depois chegam ao 86º andar. Lucia diz que parece um parque temático, mas Wilkes lembra que os andares superiores são só cavernas, e os inferiores têm paisagens diferentes. Selma manda todos ficarem atentos, pois há muitos dragões da Terra poderosos, e reforça que o objetivo é ver como trabalharão com Orhun. Ela diz a Wilkes para atrair a atenção dos monstros enquanto Rain ataca da retaguarda. Lucia também deve atacar, mas Selma pede que ela mantenha a magia de cura pronta. Selma anuncia que cuidará dos bônus e das ordens, enquanto Orhun ficará na frente como atacante. Lucia diz que Orhun derrotaria os monstros sozinho, e Selma oferece deixá-lo lutar só se for mais fácil para ele. Mas Orhun prefere receber ordens, já que agora é parte do grupo. Lucia lembra que Orhun não pode ensiná-lo se ficar jogando solo, então Selma admite que foi precipitada. De repente, uma explosão vem na direção deles. Orhun protege a todos com um escudo mágico e avisa que o ataque veio de um dragão da Terra. Porém, ele nota que o dragão sumiu. Lucia se oferece para ajudar usando o rastreamento mágico. Orhun não conhece o rastreamento mágico, então Selma explica que é a habilidade especial de Lucia para localizar alvos via rastros de magia. Usando essa observação, Lucia finalmente encontra o dragão e usa um feitiço de clarão para tirá-lo do esconderijo. Com o dragão exposto, Wilkes avança para enfrentá-lo, e Selma diz a Orhun para observar a força deles. Ela pede que Rain prepare um ataque e aumenta sua magia. Quando Wilkes e o dragão avançam um contra o outro, o dragão dispara uma bola de fogo, mas Wilkes a rebate facilmente e desvia dos outros ataques. Rain decide dar tudo de si para celebrar a chegada de Orhun e ativa uma versão explosiva, fazendo o dragão explodir. Quando perguntam o que ele achou, Orhun admite que eles funcionam muito bem juntos e fica surpreso que Wilkes tenha conseguido anular os ataques do dragão em vez de apenas desviar.
Ele também se impressiona com a velocidade de Rain ao conjurar uma magia de alto nível e com a habilidade de rastreamento de Lucia, já que achar monstros é a parte mais difícil. Por fim, a liderança de Selma o impressiona, concluindo que eles são uma equipe muito completa. Selma nota que Orhun está distraído e pergunta o que ele pensa. Quando ele diz que está impressionado com a equipe, ela fica corada. De repente, 2 dragões aparecem, e Selma decide que é a chance perfeita para treinar o trabalho em equipe. Orhun avança com Wilkes, para de repente, e dispara uma flecha de pedra em um monstro escondido. A camuflagem falha, revelando uma tartaruga monstruosa, e todos elogiam a percepção de Orhun. Porém, ele percebe que estão cercados entre a tartaruga e os dragões. Então Selma ordena que Rain e Lucia cuidem da tartaruga enquanto ele e Wilkes enfrentam os dragões. Mais uma vez, Orhun se impressiona com a rapidez e eficácia das decisões dela, percebendo que pode confiar nela na batalha. Enquanto os dragões atacam, Wilkes rebate os golpes e Selma ordena telepaticamente que Orhun vá para o lado. Isso confunde Orhun, então ela explica que sua habilidade é telepatia. Ele a elogia, dizendo que é muito útil, o que faz o rosto dela brilhar novamente. Ela instrui telepaticamente que ele ataque o ponto fraco do dragão e se fortaleça como quiser, enquanto Wilkes os distrai. Ao chegar na lateral dos dragões, Orhun aumenta seus atributos e os da espada, usando um corte de impacto poderoso para destruir as feras. Enquanto isso, as garotas usam um combo de magias poderosas para aniquilar a tartaruga, e todos comemoram juntos. No caminho de volta, Orhun se sente feliz por finalmente fazer parte de um grupo de verdade. Quando Selma pergunta se estão prontos para o 92º andar, Orhun afirma que sim, e diz que são fortes o suficiente para derrotar o dragão negro sem ele. Porém, Selma ressalta que o dragão negro ainda é muito poderoso e ela não quer perder ninguém. Ela implora que ele lute com eles, e ele concorda, pois jurou proteger seus companheiros. Naquela noite, a Unidade 1 faz uma festa para celebrar o novo membro, Orhun. O carisma dele é tão grande que Selma e Rain ficam bêbadas e começam a agir de forma estranha até que ele as faz dormir com um bônus. Depois, Orhun leva Selma inconsciente para o quarto, e Sofia o acusa de algo, mas ele explica que ela só desmaiou após beber. Após Orhun sair, Sofia repreende a irmã por beber e dar em cima do seu paquera, mas o complexo de submissa de Selma volta e ela começa a bajular Sofia. Mais tarde, no banho, Selma reflete sobre seus sentimentos por Orhun e percebe que não consegue pensar em mais nada. Dias depois, Orhun analisa as fichas de Sofia, Logan e Caroline e descobre que todos têm passados difíceis. Na manhã seguinte, Orhun e Selma encontram Stella em seu escritório, onde a mesa está uma bagunça, mas ela insiste que está organizada. A outra mulher se apresenta como Carla, da divisão de gestão de aventuras, e Selma explica que ela cuida dos novos membros. Carla menciona que Orhun está ajudando a equipe 10 e pergunta se ele já leu os arquivos deles. Após ele confirmar, ela coloca a equipe sob seus cuidados. Stella agradece, pois todos estavam preocupados com eles. Orhun pergunta sobre a política de treinamento, mas Stella diz que não há regras, ele está no comando e deve ensinar o que aprendeu. Alguém sugere que ele crie um plano, mas pede a Stella que defina um objetivo para ele. Stella pede que ele os treine para lidar com os andares médios sozinhos em 6 meses. Orhun admite que é uma meta alta, mas ela diz que as expectativas são grandes, já que os 3 evoluíram muito na expedição. Depois, no corredor, Sofia pergunta se ele sabe a verdade sobre ela e Selma, já que leu os arquivos. Orhun admite que sabe e diz que ficou surpreso. Selma explica que a mãe de Sofia era uma criada em sua casa que morreu logo após o parto e a família de Selma a acolheu. Como filha de uma amante, ela não tinha lugar na casa, então sua vida foi muito difícil quando jovem. Selma fez tudo o que podia por ela, mas as coisas pioraram após sua partida. Certa noite, Selma voltou para casa e pediu que Sofia fosse com ela, e Sofia aceitou na hora. Selma explica que é por isso que quer que ela seja uma aventureira, e Orhun promete dar o seu melhor para apoiá-la. Logo, ele encontra o trio e explica que será o mentor deles, e todos ficam felizes em tê-lo como professor novamente. Sofia o bajula e menciona que ele derrotou o dragão negro. Orhun agradece, mas avisa que eles mesmos terão que enfrentar o dragão ao limpar a masmorra. Os 3 ficam chocados, mas ele explica que acredita no potencial deles para se tornarem aventureiros poderosos com muito esforço. Os 3 prometem se esforçar. Ele diz que há 2 coisas importantes para começar. Primeiro, eles precisam pensar o tempo todo, pois há várias formas de resolver um problema, e devem ser flexíveis em vez de seguir um roteiro padrão. Segundo, não devem achar que tudo o que ele diz é verdade, pois ele não sabe tudo e já cometeu muitos erros. Devem refletir sobre suas palavras e transformá-las em conhecimento próprio. E se tiverem dúvidas, devem perguntar.
Ele pergunta por que decidiram ser aventureiros. Sofia revela que quer ser como a irmã, Selma, mas também encontrar seus próprios objetivos. Orhun promete apoiá-la. Logan, o baixinho loiro, diz que quer ser um aventureiro rico como seu xará, Logan Paul, para retribuir a vila que o criou, mesmo com poucos recursos. Orhun elogia o motivo. Logan explica que se via como uma versão mini de Gojo Satoru, mas após ver o dragão negro, percebeu que é fraco e precisa de poder, então implora a ajuda de Orhun. Orhun concorda em ensinar tudo o que sabe. Quando pergunta a Caroline, ela diz que só quer destruir monstros e ver todos sorrirem, mas notam uma certa escuridão nela. Orhun promete ajudar todos. Quando perguntam sobre o objetivo dele, ele diz que se tornou aventureiro para ficar forte o suficiente para proteger tudo o que lhe é caro. Ele dá apelidos curtos aos três, que adoram, e decidem chamá-lo de Mestre Splinter. Mais tarde, chegam à masmorra. Enquanto Caroline luta contra lobos, Orhun se preocupa, pois o estilo dela não combina com um defensor. Quando um lobo tenta atacá-la, ele a salva e pede que fique atenta para não morrer. Ela revela que tem poderes de regeneração que a impedem de morrer. Orhun lembra que Caroline foi escravizada pela igreja Cyclamen para reviver o deus maligno, o monstro mais aterrorizante de todos. É uma das maiores organizações criminosas, atacam vilas e fazem experimentos humanos. 2 anos atrás, uma base foi destruída e Albert salvou Caroline, mas ela estava mentalmente abalada pelos experimentos da igreja sobre sua regeneração. Depois disso, ela se tornou aventureira por escolha própria. De volta ao presente, Orhun mostra que nem todos estão sorrindo e pede que ela pare de se cortar, pois isso magoa seus amigos. Ela chora, implorando para que sorriam, achando que vão bater nela, mas Orhun a abraça e promete protegê-la. Pouco depois, Orhun treina seus 3 alunos fora da dungeon. Durante o treino, Sofia desperta uma habilidade especial e Orhun promete ajudá-la. Na manhã seguinte, eles vão bem e derrotam o chefe do 20º andar, então Orhun anuncia que passaram da primeira etapa. Depois, Orhun vai ao ferreiro buscar sua nova lâmina feita de escama de dragão negro. Ao testar a espada, Orhun diz a Alan que está impressionado e jura usá-la para proteger seus companheiros a qualquer custo. Mais tarde, o Orhun destrói um monstro esqueleto e a unidade comemora a limpeza do nível 91. Quando Selma pergunta sobre a espada, ele diz que parece feita sob medida. Ele entende porque Alan é o melhor ferreiro dos coelhos prateados do céu noturno. Wilkes diz que os materiais são de elite, feitos com escamas de dragão negro, e Rain revela que ele usou o sangue da tartaruga que derrotaram. Isso a confunde, pois acha que pode enfraquecer a espada. Mas Orhun diz que tudo bem, pois ele pode reforçar a resistência. Quando perguntam o nome da sua nova Zanpakuto, ele a chama de Schwarzgess, que significa coelho negro. Wilkes pergunta por que não a chamou de dragão negro, um nome mais legal e que descreve melhor a espada. Orhun explica que é para celebrar sua entrada nos coelhos negros, e que dragão negro não combina, pois é apenas um passo para o objetivo final de conquistar a dungeon. Com a espada, Selma anuncia que a equipe está pronta para o 90º andar, e jura derrotar o dragão negro. Após a missão, Selma pede para Orhun se encontrarem no dia seguinte para planejar a invasão. Mas Orhun diz que planeja levar os recrutas à dungeon no dia seguinte. Ela se surpreende e sugere que ele descanse, mas ele diz que só vai acompanhar, não lutar. Ele explica que os 3 estão melhorando e que podem até limpar o 29º andar sozinhos no dia seguinte. Selma se surpreende com o progresso do trio, e Orhun diz que eles serão aventureiros formados após o 30º andar. À noite, Orhun encontra um velho amigo mercante que avisa sobre um grupo de caçadores de aventureiros chamado Amonthoth, na Grande Dungeon do Sul. Orhun fica chocado, pois sabe que é uma das 2 grandes organizações criminosas que destroem aventureiros. Orhun acha que é boato, já que a guilda não se pronunciou, mas o velho revela que eles já mataram aventureiros de alto nível, e Orhun percebe que a guilda está abafando o caso para evitar pânico. Ele então muda de assunto e pede que o velho faça algo para ele. Naquela noite, Wilkes pega sua arma de volta com Alan, que terminou a manutenção, e fala sobre seu plano de espetar o dragão negro. Alan fica feliz por ele ter superado a covardia e se tornado forte. Wilkes explica que precisa fazer isso porque se envergonhou da última vez e causou a morte de Albert. Enquanto isso, Sofia encontra Selma e expressa preocupação com a equipe ser dizimada pelo dragão, mas a abraça desejando sorte. Selma percebe que a irmã ficou mais forte e promete derrotar o dragão negro. No dia seguinte, Sofia e sua equipe limpam o 29º andar e comemoram, estando a um passo de entrar nos andares médios e se juntar à unidade 3. Orhun os parabeniza por quase se tornarem aventureiros formados, mas Sofia se preocupa por ele não ser mais seu instrutor. Na manhã seguinte, Stella aprova o pedido para o 30º andar e informa que um aventureiro da unidade 2 irá como observador. Isso os confunde.
então ela explica que é para ver se conseguem limpar a dungeon sozinhos e reduzir baixas na grande dungeon. Ela agenda para daqui a 2 dias, mas eles entram em pânico ao perceber que é o mesmo dia em que a Unidade 1 vai ao 92º andar. Como o observador tem sua própria agenda, Stella sugere adiar a invasão do 30º andar, mas o trio fica chateado, então Orhun diz que pedirá a Selma para adiar a ida ao 92º andar. Porém, Sofia objeta, dizendo que não podem adiar porque sua irmã e os outros esperam por esse dia há muito tempo e Logan pede que os deixe ir sozinhos. Orhun se preocupa, mas eles prometem que estão prontos e pedem que confie neles. Ele permite que invadam o andar sozinhos, mas pede que mostrem o plano antes. Após revisar o plano, ele garante que ficarão bem e dá colares de sorte. 2 dias depois, entram na dungeon. No 30º andar, são atacados por goblins, mas usam suas habilidades aprimoradas para vencer. Enquanto isso, a Unidade 1 entra no 92º andar e é atacada pelo Dragão Negro, iniciando a batalha. Ao mesmo tempo, o trio encontra o grupo de Sion, e achando que são aventureiros, se aproximam, mas são questionados sobre o Matador de Dragões. Zuriel lê a mente deles, descobre que o Matador é o professor, e decide usá-los como isca. Wilkes enfraquece a cauda do dragão, Orhun a corta, e as garotas preparam um mega feitiço. No outro andar, o observador tenta defender o trio, mas é derrotado e Caroline é jogada contra a parede. O colar de Orhun brilha e ele avisa Sama que o time de Sofia está em perigo. A situação piora quando o dragão se regenera. Gibeah se aproxima, Sofia treme, mas Logan a lembra que Caroline vai se recuperar. Ele diz que o professor não desistiria e que a prioridade é voltar vivo. Ela jura que voltará. Logan usa magia de suporte para aumentar os atributos e Sofia dispara uma flecha de raio, mas Gibeah corta a magia ao meio. Sofia tenta fugir, mas Gibeah a persegue. Logan ativa uma armadilha de pedras, prendendo-o. Ao atacar para finalizar, Gibeah para a arma e o joga no chão. Ao tentar destruí-lo, o loiro diz que são iscas, mas Zuriel afirma que um basta. Ouvindo isso, Gibeah tenta golpear Logan, e Sofia estende o braço, implorando para parar. De repente, Gibeah não consegue se mover. Ao olhar para Sofia, percebe que ela usa uma força misteriosa para contê-lo. Sofia percebe ser sua habilidade especial, lança Gibeah na parede e cura Logan. Ele pergunta o que ela fez, e ela revela seu poder. Antes de explicar, o Bruto se levanta furioso e Agnes pede que ele acabe logo com eles. Ao avançar, Logan ativa um círculo mágico e pede que Sofia ataque Gibeah com tudo. Ela ativa seus próprios círculos, determinada a sobreviver para rever Selma e Orhun. Enquanto isso, o Dragão Negro cria lanças de luz contra a Unidade 1. Orhun para de se segurar e ativa a alteração, cobrindo sua espada com uma aura sombria. Ele desvia dos ataques do dragão e desfere o corte divino, derrubando a fera. Como ela se regenera, Temuitigo conclui que precisam destruí-la em um único ataque. O dragão ataca com a cauda, mas Soma bloqueia com uma barreira mágica até ela quebrar, jogando-a na parede. Enquanto o dragão se distrai, Orhun, num penhasco atrás dele, transforma sua espada em lança e perfura a cabeça da fera, fazendo-a explodir. No 30º andar, Logan é golpeado por Gibeah, que foca em Sofia para eliminá-la. Apavorada, ela cai e os vilões mandam Gibeah acabar com ela. Sofia implora pela ajuda de Orhun, quando um ataque mágico poderoso joga o Brutamontes contra a parede. Sofia vê que seu mestre chegou, chora e ele a abraça, elogiando sua resistência. Ele teletransporta os outros, cura todos e promete destruir os vilões rapidamente. Sion pergunta se ele está bravo, e ele confirma. No fundo, ele está bravo consigo mesmo por ter prometido protegê-los. Ao perguntar por que os feriu, ela diz que era para usá-los como isca para o Matador de Dragões. Ele promete acabar com eles de forma brutal. Os vilões sacam armas, confiantes por serem mestres e estarem em vantagem numérica, mas Orhun usa um feitiço de peso para prender Zuriel e Agnes, eletrocutando-os. Ele avança contra Sion, mas ela bloqueia e o afasta com uma nevasca. Ele fica chocado com a velocidade da magia dela. Ela tenta atingi-lo com um raio, mas Orhun bloqueia e tenta entender o que está acontecendo. Ao perguntar por que ela ataca aventureiros, ela começa a falar coisas sem sentido sobre ganhar tempo. Ele a chama de feiticeira escarlate de segunda, o que a enfurece a ponto de disparar várias explosões, mas Orhun usa seu escudo para bloquear. Ele a prende com tentáculos sombrios. O capuz dela cai e ele a reconhece. Ela também o reconhece e diz que não quer mais lutar. Após a magia dissipar, Selma e os outros chegam. Sion se despede de Orhun e teletransporta seu grupo. Todos agradecem a Orhun e perguntam como ele a conhece, mas ele diz que não sabe. Mais tarde, Oliver treina e Philly avisa sobre um torneio, então ele decide derrotar Orhun para provar que é o verdadeiro herói. E assim chegamos ao fim do vídeo.
Será que Orhun derrotará Sion? Deixe sua opinião nos comentários. Se quiser mais resumos de anime como este, inscreva-se no canal e assista ao vídeo na tela.